Se você não tiver escola, se você não tiver faculdade, você tá morto. É o que eu falo pros meus filhos. Aí eles falam assim, mas você não estudou? Eu falei, mas você é craque? Você jogou bola? Você jogou no Maracanã? Você jogou na onde? Você jogou na onde, filho? Podia fazer uma casa. Jogou na onde, filho? Jogou na onde, filha? Jogou na onde, mãe? Jogou na onde, pai? Jogou na onde? Eu não estudei, infelizmente. Gostaria de ter estudado. Vocês estão de sacanagem! Vocês estão de brincadeira! Seu burro! Burro! Seu idiota! Eu não jogo mais! Vai dar! Não vai dar! Fala, tropinha do mal! Quem fala com vocês aqui é o professor Vitor Mascarini, ou somente Vitor Mascarini. Galera, estamos de volta aqui no episódio 002 do Futebol Sem Crise e hoje para a gente comentar aí o resultado da nossa seleção brasileira. Ganhamos de 1-0 gol do monstro Vini Júnior na Neoquímica Arena da fraquíssima, vou ser honesto, seleção paraguaia, tá? E hoje ele está de volta. Professor Victor Tâmbalo, mais conhecido como Chaca. Seja bem-vindo, professor. E aí, Vitão? E aí, pessoal? Então, hoje a gente vai comentar sobre o joguinho da nossa seleção. Vitóriazinha magra, porém satisfeita. Enfrentamos a grandiosa, a magnífica Paraguai, mas, de certa maneira, conseguimos sair de campo vitoriosos. É isso aí. Então, pessoal, antes da gente comentar sobre os jogos, mais uma vez siga o História Sem Crise e aqui esse quadro, o Futebol Sem Crise nas redes sociais, tá? É só pesquisar História Sem Crise no Instagram ou no link aqui do próprio episódio você vai chegar até a página no Instagram e através de lá a minha página, a página do professor Victor Tâmbalo, beleza? Então vamos lá, gente. Vamos começar pelas escalações. Gente, o Brasil foi com o Alisson no gol, nas laterais Wanderson e Alexandro. A zaga, quem fechou foi o Marquinhos e o Alexandro Ribeiro, né? Que é o zagueiro, essa surpresa, esse zagueiraço do Lille, que ontem preferiu ser chamado de Alex, né? Até por conta do Alexandro. Os dois volantes, Bruno Guimarães e Casemiro. E aí a gente teve ali uma espécie de quarteto, ao meu ver, né? Como se fosse um 4-4-2. Então jogou Rafinha, Martinelli e na frente Matheus Cunha e Vini Júnior, porém em vários momentos do jogo a gente vê eles alternando a posição, principalmente o Rafinha com o Matheus Cunha e o Vini Júnior com o Martinelli. Pelo lado da seleção paraguaia, no gol, Gatito Fernandes, aos 37 anos, tivemos ali os dois laterais que foram o Cáceres e o Júnior Alonso, aí gente, uma série de jogadores que jogam aqui no Brasil, tá? O Júnior Alonso, inclusive, joga no Atlético Mineiro. Na zaga, fechando a zaga, Gustavo Gomes, palmeirense, e o Alderete. Volantes, Vila Sante, gremista, com o Cubas. E aí a gente tem um quarteto, né? E aí são 3 homens de meio de campo mais um centroavante, que foi o Gomes, o jovem Enciso, o camisa 10 Almiron e o centroavante que joga no Torino da Itália, Sanabria. Então, pessoal, essas foram as escalações. E aí, meu querido amigo professor Chaca, eu queria te perguntar assim, o que você achou do Brasil em relação ao nosso primeiro tempo? Queria que você comentasse o que você achou, alguns jogadores específicos, o que você achou do nosso primeiro tempo ontem? Bom, primeiro tempo meio morno, né? Vamos dizer assim, não foi um primeiro tempo no qual a gente esperava do Brasil ofensivamente, né? Porém, diferente quando comparado com o Equador. Gostei bastante do lado esquerdo do campo, né? Tanto também quanto o lado direito, mas o lado esquerdo principalmente, onde estava vendo mais criações de jogadas com o nosso
jogador nato, Vinícius Júnior, melhor do mundo o ano passado, né? E o Gabriel Martinelli. E aí, assim, a gente percebia que as jogadas eram criadas a partir da esquerda. A esquerda foi o ponto focal do primeiro tempo e continuou sendo do segundo tempo. Porém, no primeiro tempo a gente viu mudanças em relação ao jogo do Equador, porque com o Martinelli e o Vinícius Júnior centralizado, mas caindo pelas pontas como um falso 9, vamos dizer assim, um segundo atacante, o Vinícius Júnior ele teve mais liberdade. Assim também, e eu gostei, cara. Assim, pra mim foi uma partida das melhores que eu vi da seleção do nosso jogador atual do Manchester United, saindo do Wolverhampton para o Manchester United, Matheus Cunha. O Matheus Cunha navegando pelo meio-campo e pelo ataque do Brasil, eu achei sensacional, porque assim, ele fez uma posição que até então sempre foi característica do Neymar. E assim, o Matheus Cunha, ele ficou solto no jogo. Ele ficou de maneira mais para a esquerda, para a direita. Ele voltava, ele fazia recomposição na hora de defender, na hora da seleção brasileira defender. A gente viu alguns lances dele também tirando bola na zaga, dentro da área do Brasil. Então, assim, ele fez um meia atacante quase que meio campo central. E assim, ô Vitão, o que você achou, velho, desse novo posicionamento de ataque do Brasil? Bom, meu querido amigo Chaka, eu gostei bastante. Confesso que eu fiquei um pouco curioso para saber como iria se comportar ali o Gabriel Martinelli com o Vinícius Júnior, mas até que achei legal, né? O Matheus Cunha, cara, eu tenho um pouco de bloqueio ainda com ele. Eu confesso que eu tenho dúvidas, eu não sei se ele joga bem ou se ele só faz o mínimo, e como a gente tá precisando desse mínimo, às vezes parece que ele é esse super jogador. Já assisti vários jogos do Wolverhampton, pra quem não sabe, por curiosidade, eu sou torcedor do Tottenham, então eu sei o que é sofrer. E assim, ele fez muitos gols no Wolverhampton mesmo, mas o Wolverhampton é um time que não brigou por nada, brigou pra não cair. Mas enfim, né? O importante é que a seleção encaixou esse ataque ontem, e eu queria salientar aqui a presença do nosso querido zagueiro canhoto que joga no Lille, Alexandro, ou futuramente vai escolher se chamar somente Alex. Que zagueiraço, zagueiro monstruoso, ele trouxe uma segurança enorme, canhoto, e assim, eu gosto muito do Marquinhos. Mas é bom a gente ter um zagueiro canhoto, um bom zagueiro. O Gabriel Magalhães, eu acho ele um excelente zagueiro também. Mas eu acho que a gente tem uma boa briga aí para ver quem vai ser esse segundo zagueiro, esse companheiro do Marquinhos. E eu até vislumbro, caso o Carleto decida jogar com 3 zagueiros por algum momento, eu imagino Alexandre, Gabriel Magalhães e Marquinhos, ou o próprio Éder Militão, fazendo uma trinca monstruosa, nível Ultimate Team. Então, assim, eu gostei muito dele, vi muitos relatos da imprensa e de vários torcedores também elogiando bastante o posicionamento dele, a imponência que ele traz, até a fisionomia dele apresenta respeito. E, cá entre nós, não necessariamente isso é algo relevante no futebol, mas para um zagueiro, né, e ainda mais quando a gente sabe da história de vida dele, o que ele passou, né, então, assim, tô bem feliz com essa grata surpresa. E aí, assim, Vitinho... E surpreendeu, né? De verdade, você disse tudo, né? Foi uma grata surpresa, porque de fato surpreendeu. Não foi somente uma surpresa, ele surpreendeu. A segurança dele com a bola no pé, quando a bola vinha de pé em pé, erros que aconteceram durante o jogo, de alguns erros de passe, do Casemiro, do Wanderson, do próprio Alexandro, lateral esquerdo, a gente não viu dele e do Marquinhos, o que trouxe uma segurança tremenda para o nosso sistema defensivo. E já pegando o gancho, falando do Wanderson e do nosso sistema defensivo,
Me surpreendeu também o Wanderson. Essa questão ofensiva dele, eu não esperava que ele fosse jogar como jogou, só que eu sinto que tem muito que melhorar. Tipo assim, a nossa lateral, assim, é algo que realmente é um defeito que a gente precisa dar uma olhadinha a mais. E eu não sei a sua opinião, Vitão. Aí você pode comentar com o pessoal que tá nos ouvindo, mas eu não gostei da lateral direita, mesmo o Wanderson tendo entrado e jogado muito bem esse jogo contra o Paraguai. Sim. Eu confesso pra você que acho que as nossas laterais são de fato um problema, muito por conta das duplas de laterais que a gente teve nos últimos anos. Se a gente pegar Roberto Carlos e Cafu, incomparáveis, pra mim os dois maiores da história do futebol, do esporte, tá? Depois nós tivemos Marcelo, Daniel Alves também. Maicon, Felipe Luiz, e assim, o Alexandro faz um bom papel na lateral esquerda. Porém, eu sinto muito no meu coração que o tempo dele já deu. Em contrapartida, eu não gosto do futebol do Guilherme Arana. E eu sinto um clamor, assim, pela mídia. Nossa, parece que eles vão... Parece que os jornalistas têm quadros do Guilherme Arana na parede. E eu não vejo o Guilherme Arana jogar esse futebol. Tanto que na última convocação, que foi aquele vexame contra a Argentina, e o Guilherme Arana, pra mim, é um lateral que só pega a bola e toca pra trás. E eu sou o lateral esquerdo na várzea. E eu sei por que os laterais fazem isso. É mais confortável e cômodo. Recebo a bola, volto no zagueiro porque eu tirei o BO que tá comigo. E eu acho que o Guilherme Arana, para ser o lateral esquerdo titular da seleção, para fazer isso é melhor eu estar lá. O Alexandro, ele tem toda a carreira europeia, jogou pela Juventus e não é qualquer jogador que fica anos no Porto, na Juventus. Só que ele teve 2 erros ontem que deu um contra-ataque pro Paraguai. Era isso que, tipo, foi foda. Então, e o Paraguai é aquela seleção bem postada, com jogadores prontíssimos para atacar e marcar o gol. Eles ganharam os últimos jogos assim. O Almiron é um cara que parece que ele foi criado por contra-ataque. Às vezes não faz nada. Igual ele jogava no Newcastle. Ele saiu do Newcastle, né? Não lembro que time ele tá agora, mas ele é esse jogador. Mas enfim, aí, meu querido amigo professor Victor Tâmbalo, eu quero te fazer uma pergunta. E aí, assim, o primeiro tempo acabou, a torcida gostou ali de alguns lances e tal, só que a gente ainda não tava com a classificação garantida. Óbvio, né? A gente sabia que a gente ia pra Copa, isso aí não é novidade pra ninguém. Mas o Paraguai tava se classificando. E aí, vamos para o intervalo. Carleto não faz nenhuma modificação. O Paraguai até mudou alguns jogadores ali, né? E o Brasil começa o segundo tempo. Eu queria que você fizesse um comentário até o lance do gol do Vinícius Júnior, com uma jogada bacana do Matheus Cunha. Não acho que foi nada fora do... Foi só uma roubada de bola. Ele acreditou até o final no lance e tocou pro Vini. O que você achou do nosso segundo tempo e também da vitória? O segundo tempo, eu gostaria de comentar sobre... Eu vou começar de trás para frente, ou seja, eu vou começar do Casemiro, que foi o nosso volantaço nato, primeiro e segundo tempo, no qual ele teve alguns erros de passe, mas a gente se sentiu seguro defensivamente com ele. Nosso xerife nato, Casemiro. E assim, ao lado ele tinha um Bruno Guimarães. No segundo tempo, eu senti que houve uma conversa dentro do vestiário a respeito do Bruno Guimarães, que no primeiro tempo teve 2 chances e preferiu cruzar a bola em vez de mandar ela para gol, chutar pro gol, tentar uma jogada um pouquinho mais arriscada. E cara, Vitão, você trouxe um gancho muito interessante, que eu percebi isso, e isso para mim foi um dos motivos de haver na seleção brasileira, quando ganha, vitórias magras, porque o Brasil, ele tá jogando no conforto, na comodidade. Então assim, o Brasil, ele poderia ter feito 2, 3 gols no Paraguai tranquilamente. A gente teve essas oportunidades, principalmente vindo da esquerda.
No segundo tempo, as jogadas vindo da esquerda deu uma mornada, porque os jogadores eles cansam. No caso, o Martinelli, no primeiro tempo ele jogou com uma intensidade muito forte. O Vinícius Júnior acabou puxando a responsa no segundo tempo e caindo mais para as pontas. Tanto que no segundo tempo a gente viu mais jogadas daquele Vini Júnior do Real Madrid, caindo pelas pontas, tentando uma jogada individual, tentando um drible, mesmo não dando muito certo. O time do Paraguai estava batendo no segundo tempo, mas aí numa roubada de bola, que até então foi uma jogada pela direita, né, onde a gente não estava criando tanto no primeiro tempo, o Matheus Cunha, ele acredita no lance, manda a bola para o Vinícius Júnior e a gente faz o gol que nos deu a vitória. Só que pós o gol, eu senti que continuou havendo essa comodidade do Brasil morno, do Brasil que tenta, mas que beleza, tá ok. E é aquele futebol que a gente vê no Brasil, a gente vê nos principais times do Brasil, que é toda hora voltar a bola pro goleiro, toda hora. E volta a bola pro zagueiro, e volta a bola pro goleiro, e volta a bola pro zagueiro, e volta a bola pro goleiro. Eu sinto que isso pode ser que seja uma opinião só minha, mas o Brasil, ele carece de jogadores egoístas. E o egoísmo não é ruim pro futebol. O egoísmo, ele é em prol daquele que a gente espera de um jogador driblador como Vinícius Júnior, de um meio atacante como Matheus Cunha, de um ponta direita, de um ponta esquerda, só que infelizmente a gente não tá vendo muito isso. Eu acho super lindo no papel e nos olhos de quem tá assistindo o jogo, eu tá na cara do gol e tocar pro meu parceiro do lado e ele levar a glória de fazer o gol. Mas em épocas e anos atrás em que tínhamos Ronaldo Fenômeno, que além de driblar 2, 3 zagueiros, driblava o goleiro e não tava nem aí para quem tava do lado dele. Ele ia e jogava a bola pro fundo do gol. Ronaldinho Gaúcho, Adriano, em tempos em que tínhamos do meio para frente uma seleção das melhores da história, a gente não vê isso, mesmo tendo o melhor jogador do mundo, que é o Vinícius Júnior. Então, assim, por mais que a gente tenha quartel o suficiente para ser a melhor seleção, mesmo a gente sabendo que na Europa a gente vem de uma geração muito forte, como a de Portugal, a da Espanha, a da Inglaterra, que vai vir fortíssima para esse Mundial. A Holanda, que é forte, não tá nos seus melhores momentos, mas é forte. O Memphis Depay fez 2 gols maravilhosos, ele joga no Brasil, ele tem a intensidade dos jogos do Brasil, só que isso eu não vejo na seleção brasileira, essa intensidade ofensiva, Sim. de egoísmo, e aí isso acaba dificultando a gente ver de fato aquela seleção que víamos fazendo 4-1 na Argentina, 3-0 no Paraguai, e a gente não vê mais há muito tempo. E pro segundo tempo eu acredito que dava para ter feito mais gols se houvesse o egoísmo. Tanto que teve aquele lance lá do Matheus Cunha, que ele erra a passada da bola e manda uma cabeçada como se ele estivesse dando um passe, uma assistência, sendo que eu acredito que se ele posicionasse de maneira mais correta a cabeçada, ele conseguiria fazer o gol. Até o pessoal da transmissão, o Caio Ribeiro, né, eles foram, né, comentaram esse lance porque tava meio óbvio dele só cabecear pro gol, né? Vitinho, Tem isso mesmo. pra gente se encaminhar pro final deste nosso episódio comentando, vamos passar aqui a classificação para quem tá ouvindo, a classificação das eliminatórias, porque a gente só tem mais 2 jogos, estamos já classificados e há um contexto excelente pro Carleto conseguir fazer aí alguns testes e a volta de alguns jogadores que eu senti falta. Por exemplo, do Rodrigo. Eu senti falta do Rodrigo nesse jogo. Eu sinto muita falta do Rodrigo. Inclusive, eu acredito que o Rodrigo, ele tem a mesma habilidade de fazer a função que o Matheus Cunha fez, e eu acredito que até melhor, porque no Real Madrid, o Rodrigo, ele joga na ponta direita, mas ele sempre escapa para a esquerda, para o meio, ele tenta armar, ele tenta chamar a responsabilidade. O Rodrigo é um jogador que de fato teria mudado esse cenário que eu comentei agora há pouco.
Vamos lá, então, classificação, né, com o término dessa rodada, Argentina 35 pontos, empatou com a Colômbia, Equador 25 pontos, empatou com o Peru, Brasil 25 pontos, vitória, Uruguai, quarto lugar, chegou a 24 pontos, o Paraguai, né, que perdeu ontem, 24 pontos, a Colômbia, que estava até ganhando a Argentina, estava chegando a 24, estaciona nos 22 com um empate. E aí a gente tem uma disputa interessante ali pela vaga da repescagem entre Venezuela, que está com 18 pontos, e a Bolívia com 17. O Peru é o nono com 12, ele não está eliminado matematicamente, ele ainda consegue alcançar ali a Venezuela, mas a gente sabe que é bem difícil, e o Chile está eliminado da Copa do Mundo de 2026. Meu querido amigo Chaka, professor Victor Tâmbalo, Opa, acho que a seleção tá trilhando bem. Acho que uma derrota seria extremamente fora de contexto. Mas eu acho que a gente tá bem. Agora pro Ancelotti de fato conseguir chegar, porque ele precisa de tempo, foi né, tudo de trabalho. muito rápido, né? Isso. Ele precisa de tempo para poder trabalhar, para poder ver os melhores cenários. Ele é inteligentíssimo, mas o Brasil tem muito que melhorar. A gente não pode se sentir, e isso é uma crítica, tá? Já até, por mais que a gente tenha ganhado, eu até peço desculpas a quem nos está nos ouvindo, mas a gente não pode se sentir satisfeito num terceiro lugar de uma eliminatória com a bagagem e história que a seleção brasileira tem. Então, assim, eu não estou satisfeito, mas como é o começo do trabalho do Ancelotti, acredito, eu tenho esperança e acredito que vai dar tudo certo e a gente vai melhorar. Bom, galerinha, a gente vai ficando aqui com esse episódio, tá? Muito obrigado. Compartilhem esse episódio com os seus amigos, aí nos stories do Instagram para ajudar e fortalecer aqui a firma. E aí, eu e meu querido parceiro Chaka, Já sabe. Pinguim, Passos Íntimos. Aedes. Não, beleza. Gente, pra finalizar, eu vou soltar aqui os apelidos. Não, a gente tá num momento de descontração, agora sim. Agora vamos pro momento de... Professor Victor Tâmbalo, vulgo Piu-Piu, vulgo Pinguim. vulgo Aedes, vulgo Chaka, vulgo Funko Pop. Galera, muito obrigado por acompanhar esse. Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado e a gente volta mais rápido do que vocês imaginam, tá? Mais rápido do que a zancada do Martinelli, tá? É o Super Mundial. A gente volta mais rápido do que o Mundial do Palmeiras, tá? Fala, galera. Alô, rapaziada. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tamo junto. Tenho depressão, tenho sido plano, tomo Rivotril, tomava 40 gotas de Rivotril, hoje eu tomo 5, uso cannabis, 10 gotinhas, que delícia. Cannabis? Medicina, mas é com o médico. Tomo 10 gotinhas de manhã e 10 gotinhas à noite. Frutuo.